segundo livro de Crônicas, capítulo 1. A escolha de Salomão. A vida é feita de escolhas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Diz: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Amigo, se esforce. Deus quer abençoar. Nós não podemos culpar a Deus por qualquer fracasso na nossa vida. Não. A Bíblia mostra que Deus é bom em todo o tempo. Nós temos que nos esforçar em quem? Atender a voz da sua palavra, a voz do seu Espírito. Veja o que ele está dizendo para nós aqui. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Nós não nos esforçamos para receber a bênção. Nós temos que buscar não é pagar bênção, fazer sacrifício, nada, mas ouvir a palavra, parar para atender a palavra de Deus. É o pregador, tem que chorar aos pés do Senhor. É a pessoa que quer uma comunhão maior com Deus, ela deve clamar, deve buscar essa comunhão com Deus. Mas vamos chegar nessa parte. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele no alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim, no lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Igreja, nós temos que visitar o lugar onde o Senhor está. E o Senhor está na sua palavra. Nós temos que ser mais constantes na palavra de Deus. Temos que ser mais constantes na oração. Eu tenho falado bastante sobre isso. Nós não temos que esperar chegar à adversidade, entenda, para buscar a Deus, senão nos comparamos como todo homem lá fora, que no momento de sua angústia, um momento de tribulação, um momento de impossibilidade, dificuldade, as pessoas até buscam uma divindade, ou buscam o próprio Deus verdadeiro, ou buscam outros deuses, que não há deuses, né? Mas buscam outras divindades, que acabam na mão de demônios. Nós temos que ser constantes nas visitas ao Senhor, mas tem que correr que eu tenho que chegar à parte. Mas Davi, aqui eu já fiquei, começou a visitar. 6. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Nosso versículo, que começamos agora. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Já pensou se fosse comigo, com você? O que você aproveita? O que você pediria para Deus, hein? Fala só para você só. Meu irmão, Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Deus dá mais. Então você pedir uma boa casa, né? Um bom trabalho, um bom aumento, né? Quem sabe alguma coisa a mais. Mas aqui que está a mensagem. O quê? E Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este povo, teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riqueza. Talvez poderíamos pedir, né? Deus, eu queria um aumento nisso, isso, mas não. Ele falou mais: fazendo a honra, nem a morte dos que te aborrecem. Tem gente que tem, irmão. O maior desejo dele é que aquela pessoa pague pelo que ela fez, alguém que fez uma maldade, mas creio que no coração de um cristão tenha isso. Mas pode ter, não deveria de ter. O desejo da morte de alguém, até dos seus inimigos, da pessoa que tenha feito uma grande maldade com você. Não caia nessa cilada do diabo. Eu tenho falei hoje para um amigo: não se envenene com o veneno dos outros. O diabo usou uma pessoa para te ferir, para te machucar, para te humilhar, para te maltratar, e você não cai nessa cilada de desejar algo de ruim para aquela pessoa, até a morte dela, porque você está se envenenando com o veneno dela. Você caiu na cilada do diabo. Não caia nessa cilada. Bem,
E aí diz assim, mas Deus fala para ele, e nem tampouco pediste muitos dias de vida, assim, eu quero viver 120 anos, 150 não, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. E não houve. Mas tudo por quê? Porque ele teve uma escolha certa. Podemos parar por aqui. Claro que alguém pode questionar, mas Salomão no final, vamos falar do momento dele aqui. Então ele teve a escolha certa. Nós temos que estar atentos. O Deus oferece tudo para nós. Nós temos que saber o que escolher. Quando escolhemos de maneira certa, que é escolher fazer a vontade de Deus, as coisas mudam completamente. As coisas mudam por completo. Vamos agora para o Novo Testamento, que é só no Velho não adianta. Lucas capítulo 10, versículo 38. Esse é mais conhecido nosso. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu. O mundo é de escolhas, a vida é de escolhas, você tem que escolher. E ele diz: e escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Às vezes escolhemos. Eu estava conversando com os pastores, às vezes nós somos, vamos dizer assim, dedicados a uma coisa. Somos disciplinados na alimentação, devemos de ser, né? Somos disciplinados no exercício físico, devemos de ser. Somos disciplinados, entenda bem com os filhos, com a família, tudo isso organizado é muito bom, mas nós temos que escolher, irmão, ser disciplinados na oração, em estar aos pés do Senhor, e aconteça o que acontecer, não. Eu tenho uma disciplina, eu sou organizado. Essa é a minha hora de buscar a Deus. Essa é a minha hora de estar com Deus. Este é o meu momento de comunhão. Um amigo estava falando, ele é quase um atleta, né? Daqui da cidade de São Paulo. E ele estava falando que todos os dias, antes de ele fazer os seus exercícios, ele tem o seu momento com Deus de oração. Então, antes de fazer qualquer coisa, ele se propôs, né? Propôs ao seu coração de buscar a Deus. Faça a escolha. A Marta estava como nós, estamos preocupados com a vida, muita coisa que acontece aí fora, temos tantas coisas, compromissos, temos filhos, temos netos, temos o dia de amanhã e ficamos esquecendo de quê? De parar para ouvir ao Senhor. A vida é de escolhas. Escolha como Marta, tire um tempo para estar aos pés do Senhor. Aquilo ali você não troca por nada, não negocie de maneira alguma, não ceda, quando nós começamos a dizer, não, eu oro amanhã mais de 10 minutos, amanhã eu vou orar um pouco mais, não. Todos os dias você deve ter esse momento com Deus, essa escolha com Deus. Aí nós vamos lá na frente, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Aí uma escolha negativa, mas às vezes a pessoa faz, né? Segunda a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 4:10. Ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Se você ler algumas cartas de Paulo, você verá referências a esse homem chamado Demas, boas referências, que ele era um evangelista, que ele acompanhava Paulo, que ele estava com Paulo nas missões, que ele estava com Paulo nas pregações, mas chegou um momento que ele decidiu largar tudo, porque amou o presente século. E às vezes é isso. Já conheci pessoas que andaram na presença de Deus, tinham tudo, mas escolheram, optaram, escolheram o presente século. Muita gente às vezes deixa por causa de uma paixão, muitos deixam às vezes por causa das riquezas, que não terão tempo, entenda, para buscar ao Senhor, para buscar a presença de Deus. Claro que Deus não é errado você ter um grande amor, que deve ter, mas dentro da palavra de Deus, nem ter riquezas, mas dentro da palavra de Deus. A situação é não desamparar o quê? A comunhão com Deus.
É não abandonar, que foi o que ele fez, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para Galatas, Tito para Dalmácia. Mas ele amou, os outros não está falando, os outros talvez vinham com a missão, mas esse aqui amou. Não caia nessa cilada do diabo. Estou correndo assim, que tem muita matéria para nós, eu quero que você participe de todas elas. Lucas capítulo 5. Às vezes Deus nos chama na hora de maior sucesso da nossa vida. Que isso? Verdade. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Quem não conhece a pesca maravilhosa? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Somos pescadores, somos profissionais, vivemos da pesca, conhecemos o mar, sabemos o que está acontecendo, mas por que mandas, lançarei a rede. Então você às vezes tem que optar em obedecer a Deus, mesmo que você saiba fazer a coisa, mas se não está, mas ouça o Senhor, até mesmo a oração. Não, eu já orei como sempre eu orei, eu orei como tenho que orar, como eu sei que tenho que orar. Ouça ao Senhor, que a vida, a direção é diferente. Lembra do Davi contra os filisteus? Na batalha contra os filisteus, o Davi foi um vencedor. Ele pediu para Deus: Deus, eu vou contra os filisteus. Disse: vai que o Senhor é com que eu serei contigo. E Deus foi. Ele foi e arrasou com os filisteus. Acabou realmente, conseguiu, teve uma vitória tremenda, uma vitória muito grande mesmo. Ele teve a vitória. Mas escute essa, que é importante: os inimigos voltaram no mesmo lugar, os mesmos adversários. Davi foi? Não, ele consultou a Deus. Ele aprendeu que tudo tem que ter a direção de Deus. Então Pedro está dizendo: Senhor, eu sou pescador, mas por que mandas? Então eu vou fazer. Eu já orei, mas se o Senhor está mandando eu orar de novo, quer dizer, com a direção que ele está dando, ele diz: faze-te ao mar alto, tem que ser mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Senhor, não dá. Não, nós trabalhamos anotando na mas porque manda, lançarei a rede. Aí vem: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois é que os fãs se apoderaram dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Deus só falou, fez só uma afirmativa: a partir de agora será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo o que? Deixaram todos os barcos, deixaram todos os peixes que pegaram naquela. Olha só, tinham trabalhado a noite toda, mas deixaram. Não estou dizendo que você vai fazer isso, tem gente que fez, tem gente que deixou tudo para servir a Deus. Lembra do missionário que ia para Moscou estudar medicina? Deixou tudo e foi pregar o evangelho. E outras coisas que poderíamos falar aqui de pessoas que foram bem-sucedidas. Mas a nossa mensagem é o quê? A escolha. E ele escolheu, e esse Pedro se tornou o grande apóstolo Pedro, o homem que é conhecido hoje, o mundo todo fala dele, o mundo todo cita Pedro. Por quê? Por causa da escolha que ele fez, de seguir o mestre, de atender o chamado ministerial, atender o que Deus falou no coração dele. Estamos vendo, o mundo é feito de escolhas. Você tem que decidir, tomar uma decisão, e aí você vai ser bem-sucedido. Vamos voltar agora ao início que eu deixei aqui, o último, lá no final, no começo da Bíblia, capítulo 13. E você também conhece versículo 7. 13 é o capítulo, 7 é o versículo. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Para quem não pegou esse entendimento, deixa eu dar, porque daí a gente começando. Eles estavam discutindo, mas os inimigos estavam na terra. É a igreja de Cristo hoje, que a gente fica debatendo doutrinas, costumes, uma porção de coisas, se uma igreja é mais espiritual do que a outra, porque uma tem mais louvor, outra tem mais isso, outra tem mais aquilo, e os inimigos estão na terra. E a missão do inimigo é matar, roubar, destruir. E até os cananeus e ferezeus. Então disse Abraão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha, eu tenho que conversar aqui, eu mesmo já preguei isso, que o Abraão foi um pacificador, não queria discussão, pessoal, nada de briga, nós somos irmãos, somos parentes. Ô Ló, vai com o teu pessoal, se ele for para a esquerda, você for para a esquerda, nós vamos para a direita. Se ele for para a direita, vamos para a esquerda. Não podia fazer isso, porque o Ló não tinha estrutura. Às vezes nós não podemos deixar uma pessoa tomar decisão, porque ela não tem estrutura. São nossos filhos, quer ver? Nós não temos que optar, nós temos que dirigi-los. Eles não têm ainda consciência. Às vezes são até adultos, mas não são maduros, ou não têm ainda o conhecimento de Deus, ou uma experiência com Deus. E o Abraão oferece para ele uma coisa perigosa, porque o Ló não tinha uma estrutura espiritual, e às vezes a pessoa não tem, e ela vai acabar pegando o que não deveria de pegar. E levantou Ló os seus olhos, a Deus, ele está mandando, eu vou olhar, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, tão lindo que era, hein? Era como a terra do Egito quando se entra em Zoar, quer dizer, um lugar de palmeiras, um lugar bonito, e parecia realmente tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Já basta para nós a leitura. O que ele escolheu? Escolheu o que? Estava diante dos seus olhos. Escolheu o que? A cobiça do seu coração, esquecendo que o tio dele era um servo de Deus. Ele viu, ele presenciou o que aconteceu com o tio dele lá no Egito, quando Deus deu o livramento. Não deixou a Sara, entenda bem, ser uma mulher do faraó. E outras coisas mais que ele já tinha visto, a comunhão que ele via, que o tio dele tinha com Deus, mas ele não quis. Não, meu tio, o Senhor que vai me abençoar, o Senhor que vai escolher por mim, ou então eu vou dar uma bronca nos meus pastores, eu sou seu servo. Mas não, nós temos escolhas na vida. Aqui que está a grande palavra de hoje, que eu quero que você vá comigo no Novo Testamento, e não tem opção aqui, é João capítulo 14, versículo 6. Quem não conhece esse versículo? João capítulo 14, versículo 6, Jesus falando. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Por que eu falei que não tem escolha? Não tem. Eu sou o caminho. Aqui não é uma vogal, aqui é o artigo definido. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Se você quer andar com Deus, quer conhecer a Deus, quer ter Deus na sua vida, tem que estar no caminho. Eu sou o caminho. A verdade, não tem outra. Verdade é a palavra de Deus. No culto anterior eu falei Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham a palavra, a verdade com eles, que não poderiam se dobrar diante das imagens de Nabucodonosor. Não se dobraram. Foram ricamente os três foram ricamente abençoados, porque acreditaram em Deus. A vida, ninguém, não tem exceção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, já viu eu falar assim, fica até arrepiado, a salvação fora da igreja. A pessoa pode aceitar Jesus em qualquer lugar aí fora, não é verdade? Pode estar dentro de uma boate. E uma vez um homem falou que ele entrou numa boate que Deus mandou, mas não vai fazer isso não, tá? A direção, realmente, ele era um homem que vivia na bagunça. Você não já deu esse testemunho aqui?
E ele ganhou pessoa para Jesus, uma direção ímpar, entende? Mas não é para você fazer isso. Então, só estou dizendo que lá ele aceitou, ele ganhou uma pessoa para Jesus lá dentro. Lá dentro ele ganhou uma pessoa. Tem gente que ganha dentro do bar, mas tudo bem. Aí quando ele falou também, há salvação fora de Cristo, ele disse, não, aí se perdeu completamente. Não tem salvação. Aqui não tem escolha. Se você quer andar com Deus, quer conhecer a Deus, quer encontrar Deus na eternidade, tem que entrar no caminho. Aqui está a verdade, aqui está a vida de Deus. Aqui não tem opção, aqui não tem escolha. Se você escolher aqui, é a vida. Se você não estiver aqui, você estará onde? Na morte. Então aqui está a palavra. Meu irmãozinho, por mais que a coisa seja lucrativa, prazerosa, ou por mais que você deseje aquilo, se não está no caminho, se não está na palavra, estou fora. Caia fora também. Por quê? Vai pagar um alto preço. Ló pagou um alto preço. Muito. Marta viu ali, entenda bem, que ela era uma mulher inconstante. Presenciou isso. E muita gente temos, não sabemos o final dele. Mas deve ter pagado um alto preço. Escolheu o mundo, gente, escolhe. A gente tem até sucesso no mundo, mas não vai herdar mais o reino de Deus. Deixou, porque quis fazer aquilo, quis ter aquilo. Não saia. O segredo vitorioso é sempre pedir a Deus o que Salomão pediu. Eu quero a tua sabedoria, Deus. Eu quero o teu conhecimento. Eu quero te conhecer. Eu quero andar contigo. Eu quero caminhar contigo e você verá a glória de Deus. Amém?